Aleluia. A paz do Senhor. Inicialmente quero externar a minha alegria, a minha satisfação pelo privilégio que Deus me dá de estar aqui mais uma vez nesta igreja. Louvo a Deus por estar revendo o Bispo Oides, a Bispa Neuza também. Na verdade, eu sempre dou testemunho, Bispo Oides, que o senhor foi meu primeiro pastor. O senhor relembra aqui quando meu pai foi transferido para Tocantins, o senhor assumiu Cidade Jardim. E meu pai, assim, literalmente me entregou para o senhor e ficamos ali um bom tempo. E quando cheguei do seminário, foi o senhor também que me deu a oportunidade de dirigir a primeira igreja. Lembro que o pastor João Daí saiu de Vila Brasília, foi para Capoava e eu assumi. E também foi o senhor que me levou ao pastorado. Então eu sou filho desta igreja e tenho o senhor como meu primeiro pastor e também um pai. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Agradecer a Deus também, louvar a Deus pela vida do pastor Enoque, um amigo de seminário, mais do que amigo de seminário, nós morávamos juntos no mesmo quarto, no mesmo lugar, e éramos os responsáveis pelas compras e abastecer o seminário todo. Sofremos um pouquinho na mão do Colenda, mas valeu a pena, né, pastor? Levamos muita bronca do pastor Colenda e eu, o meu amigo, companheiro, pastor Enoque. Está revendo aqui também o Jairinho, companheiro, obrigado. E o pastor Itamar, superintendente dessa escola, que nos convidou, muito obrigado. Fiquei feliz com um abraço do pastor Antônio Jesus Dias, que traz a memória, a amizade dele com o meu saudoso pai. Obrigado, pastor, por estar aqui. E também minha família, minha tia está aqui, a Rosa, minha prima Patrícia, o esposo dela, meu primo Fernando Sadinho, os filhos. Todos vocês, muito obrigado. Ao Mauri, está ali, colega também de vinda. Enfim, a todos os irmãos e amigos, muito obrigado pela presença. E a minha esposa também, que nos acompanha. Irmãos, vocês sabem que o nosso tema é apologética cristã. Para que possamos entender melhor a lição de hoje e passar a vocês a linha de raciocínio da revista como um todo, visto ser um dos temas mais importantes para nós, porque a Bíblia diz que nós temos o dever, a obrigação de estar sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós. Eu quero rapidamente passar, dentro do meu tempo, me parece que o passador não está alcançando lá. Quem estiver na mesa, por gentileza, lá no computador, nos auxilia aqui, porque o passador, isso, pode ir direto. Nós vamos combinar aqui o seguinte, se você estiver me vendo, à medida que eu clicar aqui no passador, você me ajude, por favor. Parece que não está passando, né? Agora passou, vamos lá. Irmãos, inicialmente eu quero, dentro do tempo, passar para vocês uma linha geral de como a revista foi construída, e assim nós vamos entender melhor, com certeza, a lição de hoje. Bem, o primeiro grupo é a definição do que seja apologética. Apologética é a defesa de alguma coisa, de alguma ideia, isso por escrito, verbalmente. Porém, a apologética cristã é a defesa da fé cristã. O segundo bloco, que é muito importante dentro da apologética, é defender a existência de Deus. Por quê? Se Deus não existisse, não faria sentido defendermos a Bíblia, defendermos a existência de Jesus. Então, nesse primeiro bloco da lição, faço aí a defesa da existência de Deus. O próximo bloco é a defesa da Bíblia Sagrada. Por que da Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa fonte, é dela que nós extraímos todo o conhecimento e toda a revelação divina. Então, em toda a matéria de apologética, é fundamental você defender a autoridade da Bíblia. E terceiro bloco, que é o que nós estamos hoje, por isso estou fazendo essa retomada, é defender a existência e a pessoa, quem é Jesus Cristo. E no final da lição, na lição de número 13, que será a próxima, nós teremos aí o principal de todos os argumentos, que é a experiência cristã.
por mais conhecimento que a pessoa tenha, se ela não tiver, por exemplo, convicção, não vai fazer sentido. Bom, eu adiantei aqui um pouquinho para a gente ganhar tempo. Então, como apologética cristã, tem 2 lições trazendo definições e trazendo também a importância da revelação. Sobre a existência de Deus, eu quero parar aqui 5 minutinhos, porque dentro da apologética cristã, talvez seja o tema principal. E aí, na lição de número 3, único Deus transcendente e eterno, esse é apenas o título, mas na verdade o tema é o seguinte: Deus existe? É a pergunta. E quando se trata da defesa da fé, eu não posso ficar apenas na Bíblia. E aqueles que não acreditam na Bíblia, vão ficar sem argumentação? Vão ficar sem um instrumento que os leve a pensar sobre a existência de Deus? Então, nessa lição, eu coloquei 2 argumentos: o argumento cosmológico e o argumento da causa, que na verdade eles se fundem. O que diz esse argumento? Ouça, por favor, e aqui a gente começa a expor alguma coisa para vocês. O argumento da causa diz o seguinte: que é impossível uma regressão infinita de causas finitas. Parece que não falou nada, né, bispo? Mas aí eu tenho um método aqui de professor primário, que fui professor, para explicar isso para vocês rapidamente. Imagine isso aqui, por favor. Eu tenho aqui objetos inanimados, seres sem vida, sem movimento, portanto, são finitos. Aqui opera inicialmente a lei da inércia, ou seja, esses objetos ficariam aqui eternamente, porque eles não têm vida própria, eles não têm movimento próprio, nada movimenta a si mesmo, nada causa a si mesmo. Você pode dizer: não, mas eu ando sozinho. Não, você anda porque você alimenta, o alimento te dá energia, mas de onde vem essa energia? Você diz: ah, mas um carro, não, o carro tem o motor e tem o combustível, de onde vem? Então, tudo que existe, ele não existe por si só. Tudo que se movimenta, ele não movimenta por si só. Então, vamos lá. Eu disse na revista que é impossível uma regressão infinita de causas finitas. Agora, olhe para cá, por favor, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tocar aqui, coisa boba, simples, não é? Mas aqui está um dos maiores argumentos da existência de Deus. Por exemplo, eu vou responder a primeira pergunta: por que essa peça caiu? Porque essa derrubou, sim ou não? Por que essa caiu? Por que essa caiu? Porque essa derrubou. Por que essa caiu? Porque essa derrubou. Por que essa caiu? Por quê, irmãos? Por que essa caiu? Agora, por que essa caiu? Não tinha mais peças. Então, é impossível fazer uma regressão infinita de causas. Uma hora vai parar, uma hora vai acabar. E aí que entra o seguinte argumento, ouça por favor: só um Deus eterno, que existe por si próprio, todo-poderoso, é que começa a ação de todas as coisas nesse mundo. Não há como regredir. E aí a ciência ela teve que mudar alguns conceitos. Por exemplo, até os anos 60 se falava muito da evolução, que o homem veio de outros seres. Tudo bem, mas se você faz uma regressão, vai chegar ali numa sopa cósmica. Tá, mas de onde veio essa sopa cósmica? De onde vieram esses gases? De onde veio tudo? A ciência, ela não tem mais argumentos quando você busca esse elo perdido. O segundo argumento, rapidamente para a gente passar para a lição de hoje, é que está na lição, apenas uma demonstração rápida, é sobre a seguinte teoria: não faz sentido uma regressão de forças. Parece que a gente não falou nada, né? Não faz sentido o quê? Uma regressão de forças. Eu tenho aqui em minha mão, o que eu tenho aqui em minha mão? Quem conhece isso aqui? Uma engrenagem. Para que serve a engrenagem? Para ser tocada por outra engrenagem. Então, essa engrenagem que vai tocar essa engrenagem, ela tem que ter mais força, sim ou não? Mais força. Então, numa regressão de força, a palavra regressão quer dizer diminuir. Então, uma força menor não toca uma força maior. Isso é física, isso é ciência, isso é lógica. Se eu colocar uma terceira rodando aqui, não consigo segurar, mas imagine uma terceira engrenagem. Essa engrenagem tem que ter muito mais força
do que as outras, sim ou não? Lógico, ela que vai tocar todas as engrenagens. Então preste atenção, com esse argumento simples eu quero dizer o seguinte: se não faz sentido uma regressão de forças, como que uma força inferior cria uma força superior? De onde vem essa força descomunal? De onde vem essa força capaz de criar todo o universo, de criar tudo que existe com suas leis, com seus movimentos? Qual é essa força? Uma força inferior? Uma força que nasceu aí do Big Bang, de uma explosão? Mas que explosão é essa que é capaz de produzir seres diferentes, de espécies diferentes, com material diferente, vindo da mesma fonte? Só há uma força que foi capaz de criar todas as forças, chama-se Deus Todo-Poderoso. E aí a lição vai traçando, não dá tempo, mas vamos para a lição de hoje. Bom, o próximo bloco, e aí vai falar das evidências externas. A gente começa agora, nesse bloco de temas, defender a Bíblia. Vai falar das evidências externas. Por quê? Para quem não acredita na Bíblia, precisa olhar a Bíblia não como um livro de história, porque o livro de história, como diz a própria palavra, vai registrar fatos passados, senão não é livro de história. Porém a Bíblia, ela registra fatos. Parece estranho o que eu vou dizer aqui, antes que eles aconteçam. A Bíblia tem muitas provas. Eu falo da arqueologia, eu falo da história dos impérios, eu falo da biografia de Ciro, que 100 anos antes, Deus já o chamava de servo, e o livro de Isaías registrou. Que livro é esse que conta a história das pessoas antes que elas nasçam? Bem, e aí vem vários temas, relacionados às evidências internas, e nós temos ainda a Bíblia e o testemunho da ciência que comprovam, e a Bíblia é infalível, a palavra de Deus, onde nós mostramos que a Bíblia não contém erros, não contém falhas. Existe às vezes visões diferentes. Bom, e o último bloco da qual nós vamos falar hoje, essa ideia é trazer a visão geral para vocês, de Jesus Cristo. A primeira lição foi evidência da realidade histórica de Jesus. E lá eu provo como nós acreditamos, por exemplo, que Dom Pedro I existiu. Quem que acredita que Dom Pedro I existiu? Levante a mão. Quem? Eu acredito. Pode levantar a mão, eu não sou pregador que fica fazendo pegadinha em púlpito não, tá bom? Quem acredita que Dom Pedro I existiu? Ah, mas vocês não estavam lá, eu não estava, por que a gente acredita? Por causa do registro da história, por causa da história. Então, eis aqui um livro muito mais digno do que qualquer livro da história. Então, a lição vai trazer esse tipo de argumento. Depois a lição vai falar, trazer também uma outra lição, sobre a singularidade de Jesus. Quem é esse Jesus? Por que ele é diferente? Enfim, nós chegaremos à lição de hoje. Ainda tem a ressurreição de Jesus, que nós defendemos, e hoje a lição, testemunho dos evangelhos. Então, esta é o formato do raciocínio que nós colocamos na lição, para que vocês tenham uma ideia. Bem, quem é Jesus? Qual o maior testemunho sobre Jesus? Uma vez que nós acreditamos na existência de Deus, uma vez que nós cremos e provamos por muitos argumentos que a Bíblia é digna de confiança e que ela é a infalível palavra de Deus, então é necessário que olhemos dentro da Bíblia para nos dizer quem é Jesus, qual é a visão que a própria Bíblia nos traz de Jesus, qual é o seu testemunho. E aí inicialmente nós pegamos, você pode abrir agora a sua revista, a gente começa pela revista, nós colocamos aí o texto áureo, e o texto áureo, ele está baseado em João. Por quê? Porque nós estudamos na teologia os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, que têm uma visão mais humanística de Jesus, ou mais humana, melhor dizendo, Jesus como homem, mesmo apresentando Jesus como Deus, e todos eles, exceto João, traz uma origem divina de Jesus. É por isso que ele não fala se Jesus nasceu de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Ele já começa dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João vai falar da origem de Jesus divina. E nós vamos focar na lição os relatos dos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E é muito importante nós entendermos então o que a Bíblia fala de Jesus. Na nossa introdução,
nós temos o seguinte: são coisas que eu vou passar aqui. Bom, na introdução está dizendo assim para você acompanhar na sua revista. Aqui estão os objetivos que nós já lemos. O passador fica muito distante, né, do computador, a gente tem dificuldades. Cadê o jovem que está lá no computador para nos ajudar? Ele está lá? Esse passador vai dar problema para a gente. Quem está aí, por gentileza? Isso, ok. Então, sempre que eu der um sinal para você, você passa para nós. Introdução, por gentileza, agora vai funcionar. Volte um pouquinho na introdução, por favor. Vamos lá. Vamos ler todos para a gente não dar sono. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O principal testemunho cristão sobre Jesus são os evangelhos. Por quê? Porque ele resume cada um à sua maneira a catequese oral dos primeiros decênios do cristianismo sobre a pessoa, as palavras e obras de Jesus. Vamos no ponto 1, vamos lá. Por que é importante, irmãos? Porque a Bíblia é a maior autoridade. E o que ela diz sobre Jesus? Será que é mais um profeta? Seria mais um aventureiro? Seria mais alguém assumindo um papel de Messias? Não, há um testemunho verídico. E o primeiro testemunho que nós vamos ver é o testemunho de Mateus. O que Mateus fala sobre Jesus? O conteúdo do Evangelho de Mateus mostra a intenção de provar que o surgimento de Jesus não foi por acaso, foi vaticinado nos escritos que os judeus tanto veneravam. Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus. Olhe para cá. No Antigo Testamento nós sabemos que ele faz menção da promessa que Deus fez a Davi. Disse Davi: por causa da tua fidelidade, por causa de tudo que você fez, não faltará varões na sua descendência. Vai nascer um que vai ser o ungido, e ele vai governar eternamente. Só que tem um detalhe aqui, pastor Enoque. O Messias, Jesus, ele teria que ser também sacerdote. E aí há uma quebra de paradigma, ou de uma linhagem, melhor dizendo, só porque Deus fez uma promessa a Davi. Por quê? Porque Jesus teria que ser herdeiro do trono, o rei, o Messias, mas também sacerdote. Mas tem um detalhe: os sacerdotes eram da linhagem dos levitas. Deus, então, por causa da promessa a Davi, Davi nasce da tribo de Judá e não dos levitas. E aí a carta dos Hebreus tenta explicar, dizendo para a gente, porque Jesus é de uma outra linhagem sacerdotal, que é de Melquisedeque. Na verdade, quando você estuda a Bíblia, Deus faz uma mudança só para cumprir a sua promessa que fez a Davi. E todos os judeus esperavam um rei que fosse da tribo de Judá, porque era uma promessa que Deus fez. Então havia uma expectativa muito grande para saber quem é esse homem que vai nascer e que vai reinar, mas que é da tribo de Judá, descendente de Davi, ou Messias. Aliás, tem uma revista que explicou bem essa palavra, porque a palavra Messias é uma palavra hebraica, a palavra Cristo é uma palavra grega, e é a mesma palavra ungido em português. Então, quando nós falamos Messias, em português nós estamos falando daquele que é ungido, faz menção à unção que o recebia para assumir o trono. E o que Mateus faz? Mateus vai escrever para os judeus, para convencê-los de que aquele homem chamado Jesus era de fato o Messias ungido. Essa é a intenção de Mateus. Passe o próximo slide, por favor. O que está dizendo aí agora? Mateus, ele vai escrever a genealogia de Jesus, começando onde? Justamente em Abraão, Isaque, Jacó, e perpassa por Davi. E ele pega a linhagem que vem de Salomão. Por que ele faz isso? Ele vai ligar Jesus à pessoa de Davi, para provar que ele era o descendente legal para assumir o trono.
E aí Mateus, ao escrever para os judeus, mostrou uma linhagem segundo os padrões judaicos, através dos ancestrais do pai da criança. Isso foi feito porque seria essencial demonstrar que Jesus era descendente tanto do rei Davi, como do patriarca Abraão. Passando para o próximo slide, nós temos aí, para você ter uma ideia, Mateus, ele pega essa linha da esquerda, de Davi, Salomão, Jaconias, José, e chega a Jesus. Já Lucas, nós vamos ver daqui a pouco, a partir de Davi, da descendência de Davi, ele não segue a linhagem de Salomão, mas de Natão, o outro filho de Davi. Passando o próximo slide, o que está posto aí para a gente? 1.2, Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Bem, quando você pega lá a genealogia de Jesus, todas as gerações, Mateus quer provar então, que Jesus é o legítimo herdeiro. Olhe para cá, deixa eu te dar uma informação que talvez você tenha, mas é importante nesse momento. Por causa de uma cultura, e também por causa do ano jubileu, todo judeu, ele sabe de cor e salteado de quem ele descende, ele sabe os seus pais, porque naquele tempo, de 50 em 50 anos, o jubileu de ouro, não é isso? Todo mundo voltava para a propriedade dos seus pais. Então, não é só uma questão de herança, não, era uma questão também da expectativa para ver o nascimento do Messias. Por isso que todo judeu, ele sabe quem é o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, ele conhece toda a sua linhagem, porque isso é importante financeiramente naquela cultura, porque você voltava para tudo que era da sua família, mas também havia no coração daquela gente uma expectativa para ver o cumprimento da promessa de Deus. E é justamente aí um dos maiores argumentos de Mateus. E aí no ponto 2 diz assim: Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Os judeus sabiam que o Messias seria da família real. Outro fator importante é o vínculo de Jesus com Abraão, o pai do povo judaico, ou aquele que está na origem das promessas que Deus fez à sua descendência. O ponto 1.3, por gentileza, passe lá por favor. Ainda no ponto 2, os judeus não aceitariam Messias que não fosse descendente de Abraão e de Davi. Por isso era mistério que Mateus incluísse esse fato na genealogia de Jesus. Mateus então comprova que Jesus é um legítimo judeu. Por que João, por exemplo, não tem a genealogia de Jesus? Porque ele não está preocupado em provar que Jesus tinha uma descendência ligada aos judeus. A preocupação de João, por isso que está aqui na revista, no texto áureo, que a preocupação de João era mostrar a divindade de Jesus. Mateus não, Mateus tinha a obrigação, porque esse era o seu público, ele escreveu para os judeus, então tinha que provar para que os judeus aceitassem Jesus. Próxima tela, por gentileza, diz assim: e mais do que isto, é o Messias. Messias eu acabei de explicar, né? Messias em hebraico e Cristo em grego tem o mesmo significado, que é o ungido. Próxima tela, por favor. O que diz então no ponto 1.3? Jesus é? Essa era a intenção de Mateus, mostrar que aquele homem não era apenas um profeta, não era apenas alguém fazendo milagres. Por isso que Jesus, depois de um certo tempo, ele pergunta: vem cá, o que estão dizendo sobre mim? Por que Jesus pergunta? Ele queria perceber se a leitura que as pessoas estavam fazendo chegava a essa conclusão. Jesus não veio apenas para cumprir um ministério, ele veio também para cumprir uma promessa. E é muito importante inicialmente você convencer os próprios judeus de quem era Jesus. Mas infelizmente a expectativa que se criou, a visão que criou, era de um rei poderoso, com a espada na mão, que nascesse no trono, que libertasse Israel do poder de Roma. Mas eles não entenderam o caráter do ministério de Jesus aqui. Ele era um rei sim, porém o seu poder enquanto rei físico
enquanto o governo nessa terra, ele se dará apenas a partir do milênio. Porém, era importante aceitá-lo como tal. Bem, e aí eu coloco na revista o seguinte: um dos intuitos de Mateus, ao escrever sua versão da pessoa de Cristo, é mostrar que a promessa de Deus feita ao rei Davi se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo. O evangelho do rei Mateus menciona claramente que os magos do Oriente procuravam um rei. Próxima tela tem o versículo, por favor. Diz assim, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Irmãos, é incrível como isso aqui, na verdade, causou um grande impacto. Por quê? Porque os judeus criaram a expectativa de um libertador, mais do que um libertador físico e político, do que um libertador dos seus pecados. E eles ficavam sempre com o pé atrás, quando referenciava Jesus como um rei, porque não era o rei que eles esperavam. Eles esperavam mais do que isso. Eles queriam, na verdade, um libertador do poder de Roma, como já disse. Porém, Mateus deixa muito claro e registra a fala dos magos: onde está o rei dos judeus? Qual é a conclusão que nós chegamos da visão de Mateus? Não há como negar que esse personagem, que esse homem chamado Jesus, é sim o Messias prometido. Tá. Próxima tela, ponto 2 da lição. Qual é a visão agora que Lucas vai trazer para a gente? Primeiro nós temos que entender para quem Lucas escreveu. Eu disse que Mateus escreveu para quem? Para qual público? Para os judeus. Lucas, ele não escreve para os judeus, ele escreve para os gregos. Por que os gregos? Vocês sabem, o Império Romano, ele estava dominando a região, porém a cultura grega ainda estava muito enraizada, estava muito ligada, tanto que a maioria, ou a maior parte do império, além do latim, ainda falava o grego. Isso é tão verdade que o Novo Testamento foi escrito em qual língua? No grego. Então a cultura grega estava muito presente, a cultura grega ainda era muito influente. Então, ao passo que Mateus escreve para os judeus, agora vem Lucas escrever para os gregos. Qual é a visão de Lucas sobre Jesus? O que ele queria transmitir? Que Jesus era descendente de Abraão, de Davi? Não, ele não tinha essa preocupação, porque o seu público-alvo não fazia nenhuma ligação em relação a Jesus e Davi. Lucas precisava trazer uma outra visão. Qual era a visão de Lucas? Que este homem chamado Jesus é aquele que foi prometido lá no jardim do Éden, aquele que venceria a serpente, aquele que venceria o pecado. Enquanto os judeus estavam numa expectativa de uma sucessão de trono, enquanto os judeus estavam numa discussão de quem seria o Messias, os gregos não, os gregos iam mais além. Então vamos ver agora no ponto 2, o que Lucas traz sobre Jesus para nós. Segundo diversos comentaristas, provavelmente o evangelho de Lucas foi destinado aos gregos. Sua narrativa é mais compreensiva, mais detalhada. Seu propósito é firmar a historicidade da vida de Jesus. Cristo é mostrado como homem perfeito. Próximo slide, por favor. O que diz aí? Eu projetei novamente aí, do lado direito dessa imagem, você tem a genealogia apontada por Lucas, e Lucas é interessante. Mateus começa com Abraão, Isaac, Jacó. Lucas começa aos avessos, ao contrário. Ele começa com Jesus, José e vai subindo. Só que quando chega lá em Abraão, ele não para. Ele começa a descrever até chegar onde? Até Adão. Por quê? Repito, Mateus quer provar que Jesus é filho e descendente de Abraão e Davi. Lucas quer provar que esse Jesus é o segundo Adão. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. É o homem que veio não
para os judeus, enquanto os judeus bairristas, né? Não, nós somos descendentes de Abraão, bairrista, queria salvação para eles. Aí João vai explicar lá que veio para os seus, mas os seus... Aí o que aconteceu? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. Lucas tem essa visão, que Jesus não é só para judeus, é para todos. Como que Lucas traz isso para a gente? Vamos lá. Passa o slide, por favor. Lucas, ao narrar a genealogia de Jesus, volta até Adão, o primeiro homem, para ressaltar a humanidade de Jesus, para assim apresentá-lo como filho do homem. Próximo slide. Outro fato importante é que, diferente de Mateus, que traça a linhagem de Jesus através do rei Salomão, Lucas traçou a linhagem de Jesus através de Natã, filho também, evidente, de Davi. 2.2 Jesus e a promessa de um Salvador. Para Lucas, Jesus foi homem verdadeiro, nascido de mulher, com credenciais genealógicas que comprovam a sua autenticidade, e por isso sentiu no seu corpo o que todo ser humano sente, e assim identificou-se plenamente com todos os homens. Lucas vai mostrar que Jesus é o Deus conosco. Eu tenho uma história que pode te ajudar muito a entender isso aqui. Quando eu era bem criança, eu tinha aquário. E sempre que eu chegava perto desse aquário para colocar ração, oxigenar a água, os peixinhos corriam, eles fugiam. A minha maior vontade era conversar com aqueles peixinhos, dizer: por que vocês estão correndo? Eu estou aqui para trazer comida, ração. A gente coloca aquelas locas, não é assim, aquelas pedrinhas, corriam todos. E aí eu tinha muita vontade de conversar com eles. Um dia eu pensei: e se eu pudesse nascer um peixe e me colocar aqui dentro? Seria fácil essa comunicação, sim ou não? Só que eu nunca consegui ser um peixe. Mas tem um detalhe: Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele se faz carne, se faz gente e nasce dentre nós. Deus conseguiu fazer isso. Por que que Jesus não vem como um anjo? Por que que Ele não vem como um ser espiritual? Não, Ele vem como gente. Ele fazia milagres. Eu ouvi do pastor Enoque, que é esse mestre, uma vez dizendo, nunca esqueci, que Jesus andava sobre as águas, mas tinha hora que Ele andava de barco, não é, pastor? Jesus fazia milagre, multiplicava pães e peixe, mas tinha hora que Ele ia conversar com a mulher samaritana, como Ele fez, e disse: vai para a padaria comprar pão, porque vamos ter que comer. Jesus fazia milagres extraordinários, mas Ele dormia no barco, Ele tinha que orar. O que a Bíblia está dizendo? É que este ser, esse homem, chamado Jesus, é Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós. Lucas quer mostrar que Deus, da sua grandeza, eu sempre brinco dizendo, não falo argumento, né? Que Jesus é a materialização do amor de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. Amor é uma palavra abstrata, sim ou não? Aquilo que é abstrato ninguém pega. Tem o concreto e o abstrato. Pois eu falo que Jesus é a concretização do abstrato amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: porque Jesus amou o mundo de tal. O evangelista não achou uma unidade de medida. Porque nós temos unidade de medida, 1 quilômetro, 1 quilo, sei lá, distância, peso. Mas o evangelista João, quando foi falar do amor de Deus, ele disse: porque Deus amou o mundo, que tamanho? Ele não tinha palavra, ele disse: de tal modo que deu Jesus Cristo. Então Jesus é do tamanho do amor de Deus para a humanidade. Jesus é a materialização do amor de Deus. É isso que Lucas está trazendo para a gente. Que não é um homem qualquer, que não é mais um que surge na história como profeta, ou alguém que está sendo usado para milagres, mas é o próprio Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. Gênesis 3,15, temos a promessa do surgimento de Cristo, de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, não só dos judeus. Agora é mais ampla a visão.
Próximo slide, por favor. 2.3. O Antigo Testamento pré-anunciava o surgimento de Jesus Cristo. Quando Lucas registra o episódio ocorrido no caminho de Emaús, com 2 discípulos, onde Jesus os repreendeu, dizendo que eles eram nécios e tardios de coração para crer no que os profetas disseram, e começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou-lhes o que dele se achava todas as Escrituras. Vocês lembram dessa história? Com certeza. 2 discípulos que já haviam enchido o coração de expectativa, porque eles olhavam para aquele homem que fazia milagres, igualzinho prometido no Antigo Testamento. Aquele homem que tinha autoridade sobre a natureza, ele falava com o mar obedecia, falava com o vento obedecia. Só que aquele homem chamado Jesus, ele se deixa levar à cruz e morre, e é sepultado. Os discípulos então, como que num desencantamento, como se falasse, nós estávamos enganados, vamos embora para casa, o sonho acabou, tudo acabou. A Bíblia diz que 2 discípulos resolvem voltar para casa, para o caminho de Emaús. E na sua caminhada, de repente, chega uma terceira pessoa, um ser caminhando com eles. E aquele ser puxa a conversa com os 2 discípulos e diz assim: o que vocês estão falando? Que conversa é essa? Por que vocês estão tristes? Aqueles homens ficam admirados e dizem: espera, você é de onde? Você caiu aqui agora, chegou aqui agora, você não está sabendo do maior de todos os acontecimentos dos últimos tempos? E Jesus, que era aquele ser, como se não soubesse de nada, ele diz: não, quais? O que está acontecendo? Sabe por quê? Para que eles abrissem o coração. Deixa eu te contar aqui uma história rapidinho dentro da lição. Por muitos anos eu perguntei assim: Deus, por que eu tenho que orar se o Senhor sabe de tudo? Mas por que eu tenho que orar? O Senhor não é presciente? Que presciente é mais do que onisciente? Presciente vai além do que está hoje. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Ele sabe de todas as coisas, mas Ele nos respeita tanto, que Ele só vai intervir na nossa vida, se eu convidá-lo para fazer isso. Ele sabe, mas eu digo: Senhor, eu sou livre, eu tenho o meu livre-arbítrio, mas tome providência, adentra na minha vida. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: quais? O que está acontecendo? E aí os discípulos foram contar para Jesus, esperávamos que fosse ele e tal, e dar aquele testemunho. E é verdade que algumas mulheres aí falaram que ele ressuscitou, mas tipo assim, não acreditou muito nessas mulheres não. E a Bíblia diz que aquele homem, até então desconhecido, começa a falar, diz: ó, nécios, vocês não estão entendendo, vocês não entenderam. E a Bíblia diz que eles começam lá das Escrituras e vem falando, vem dizendo quem ele era, que era necessário que ele morresse, que era necessário ele passar por aquilo. E aquela conversa estava tão boa, que chega na vila, em Emaús. E Jesus faz menção, até então desconhecido por eles, que ele ia tomar outro caminho. Eles falaram: não, entra conosco, saia conosco. E naquele dia aconteceu algo extraordinário. Ouça, por favor. Eles sentaram à mesa, e é costume dos judeus, o pai de família senta na cabeceira da mesa. Mas naquele dia eles estavam tão felizes, a Bíblia diz que quando Jesus falava, eles não sabiam que é Jesus, os corações deles ardiam. Jesus senta na cabeceira da mesa, muita honra. E quando Jesus, os donos da casa do lado, quando Jesus pega o pão e parte, eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desaparece da vista deles. E aí o texto tem uma palavra muito significativa. Qual é a palavra que tem ali? Qual é a frase? A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para o sonho, voltaram para as promessas. Reconheceram que Jesus, de fato, ele não foi derrotado na cruz. Ele não foi derrotado pelo poder de Roma. Ele, na verdade, foi crucificado e morreu e foi sepultado, mas agora eles acreditavam que Jesus já havia ressuscitado. Lucas traz a visão desse ser para nós. Vamos lá, então, próximo slide, por favor, 2.3, vou terminar no horário, tá, Itamar? Tranquilo, vai dar tempo. Desculpa, ponto 3, agora nós temos uma terceira visão, uma terceira narrativa de Jesus. Qual foi a primeira? Quem lembra? De Mateus. Desculpa essa mania de professor, tá?
Para quem Mateus escreveu? Para os... A segunda visão, a segunda narrativa foi de Lucas. Para quem que Lucas escreveu? Para os gregos. E os gregos envolve numa visão técnica, né, pastor Enoque, todos os povos não colonizados, vamos dizer, por Roma. Então, os gregos representavam e nos representam também. Porém, Marcos escreve para quem? Segundo alguns entendidos, para os romanos. Então, agora nós temos uma outra visão. Agora, preste atenção, para você entender a visão de Marcos. Mateus estava preocupado com os judeus. Lucas com o povo grego. Porém, Marcos vai trazer uma coisa extraordinária. Ele quer desfazer, ele quer desconstruir aquela imagem das divindades gregas, daqueles deuses que puniam, daqueles deuses irados e raivosos, porque a ideia de um Deus, ou até mesmo do mal, eram ideias terríveis. Por exemplo, eles constroem a imagem de Lúcifer como um ser de chifre, de rabo e não, a visão deísta, ou a visão de Deus, melhor dizendo, naquela cultura estava totalmente distorcida. O que Marcos vai trazer para a gente agora? Ele vai desconstruir essa visão equivocada de Deus e vai nos apresentar quem é Deus em Jesus. Quem quer ver Deus, olha para Jesus que vai ver Deus. Tem gente que pergunta, como seria Deus? Como eu posso conhecer a Deus? Conheça Jesus, você vai conhecer Deus. Marcos então traz uma visão diferente dos outros dois evangelistas. Vamos lá. Diferente dos evangelhos Mateus e Lucas, Marcos omite todas as genealogias judaicas de Jesus. Marcos não tem compromisso com o judaísmo, muito menos com o novo Adão. Ele vai trazer uma visão já diferente. De acordo com diversos estudiosos, Marcos escreveu seu evangelho primeiramente tendo como destino os romanos, que não nutriam nenhuma expectativa do surgimento de um Messias ou de um rei judeu. Por isso que lá não tem aquela genealogia imensa que os outros livros têm. Amém? Próxima tela, por favor. Diferente da mitologia grega e seus deuses fantasiosos, Jesus é Deus que se fez carne e se fez homem. Sabe por quê? Porque nas divindades gregas, os deuses eram intocáveis, eram incomunicáveis. O máximo que se fazia era uma imagem deles, mas você não tinha acesso a esses deuses. Era muito mais do imaginário. Marcos quer provar que esse Deus não está no imaginário, ele está presente em carne e osso em Jesus Cristo. E mais do que isso, acessível. Em Marcos 2, 10, 28, o próprio Senhor Jesus identificou-se como Filho do Homem, ao falar de sua autoridade para perdoar e sobre o sábado. Próximo slide, por favor. Como que Marcos então apresenta Jesus como Filho do Homem? O dicionário Vini comenta sobre esse título em relação a Jesus. Ele não é apenas homem, mas é o Filho do Homem. Não pela geração humana, mas de acordo com o uso semítico da expressão, participando das características, exceto o pecado, da humanidade que pertence à categoria do gênero humano. Próximo slide. Jesus, ele é o servo, vamos repetir, Jesus o servo. Por que Marcos vai trazer isso? Ele vai apresentar Jesus, que não veio para ser servido, ele veio para servir. Diferente das divindades, ele vai mostrar que veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. É um Deus que está aqui não para punir. Essa ideia que Deus manda para o inferno, essa ideia que Deus é um Deus mau, essa ideia que Deus, enfim. Marcos quer desconstruir isso, que Deus é justiça, sim. Ninguém nega que Deus é justiça. Ninguém nega, nós não negamos, a nossa doutrina é muito enfática ao dizer que Deus também é justiça, mas antes de encontrar com essa justiça, antes de ser julgados por essa lei, por essa justiça, há um Deus que ama
de forma profunda e incondicional. Antes de julgar o pecador, Jesus quer perdoar o pecador. E as divindades, até então conhecidas através da cultura grega, eram totalmente diferentes. O que está posto aí? Então, Marcos apresenta Jesus, olhe por favor, vivendo no meio dos marginalizados. Volta a tela, por favor. 3.2. Mais um. Isso, parei, por favor. Mais uma, por favor. Por isso que eu vou estar com... Mais uma, por favor. Pare aí, por favor. Marcos apresenta Jesus vivendo no meio dos marginalizados, tocando em... Por que, bispo Aídes, que os judeus falavam assim, lá na visão de Mateus, como pode ser o Messias? Aceita essa prostituta chegar aos pés dele? Está na casa de pecador? Por quê? Porque a visão dos judeus, que Jesus não podia nem ser tocado por uma pecadora ou por um pecador. Aí o próprio Jesus diz, espera, eu não estou entendendo vocês. Vem João Batista, não come, não bebe, vive no deserto, tipo assim, não vai na casa de ninguém, não convive com ninguém, vocês dizem o quê? Agora vem o Filho do Homem, comendo, bebendo, visitando, vocês dizem o quê? Espera aí, o que vocês estão pensando? Na verdade, Jesus veio sim, para comer com pecadores, para aceitar a unção de pecadora. Há um texto muito significativo, quando um grupo de leprosos percebe que Jesus se aproxima. Ouça isso aqui, por favor, você vai entender o livro de Marcos. Um dos leprosos começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, se quiseres, pode tocar-me, e eu serei limpo. Olha o que Jesus faz. Jesus vai, antes de falar, Jesus toca no leproso. Por que Jesus faz isso? Era proibido. A lepra até então era altamente contagiosa, mas Jesus toca para dizer, eu te aceito como leproso, eu te aceito como você é. Eu te aceito pecador e doente como você é. Primeiro ele aceita, depois disse, quero ser limpo. Olhe para cá, tem crente que não entende isso, bispo Aídes, pastor Honório. Eu sei que a igreja é um lugar de pessoas que estão buscando a Deus, santas. Mas ninguém chega aqui curado. Onde um doente vai se curar? É ou não é no hospital? Sim ou não? No hospital. Tem gente que ignora, mas a igreja, gente, isso aqui é um hospital da alma. Há pacientes aqui que pode ter alta daqui a pouco. Há pacientes que estão no meio do tratamento. Há pacientes que estão chegando agora. Pastor, mas qual é a base bíblica? Essa passagem é uma delas. Agora é o seguinte, estar aqui não significa que você vai permanecer doente, é um processo. Jesus toca no doente, mas depois ele diz, quero ser limpo, e a Bíblia diz que ele ficou limpo da lepra. Essa visão, um Jesus que aceita e que recebe, mas é um Jesus que muda vidas, que transforma as vidas. Essa visão. Então esse Jesus ele é diferente, comendo com pecadores e acolhendo a mulher impura. Nós temos então aqui 3 visões, uma quarta de João que não coube na lição. Próximo slide, por favor. Jesus é o servo sofredor. Marcos narra um Deus que reincorpora os marginalizados na vida social, em vez de excluídos. Prática comum de quem? Dos deuses da mitologia, que excluía todo mundo, e que não tinha um caminho, que não tinha um meio de perdão. No máximo que pregavam e que diziam, através de sacrifícios, através de obras, através de outros caminhos. Jesus não, Jesus ele faz o sacrifício, ele perdoa e ele paga o preço. Essa visão de um servo que vem para, como diz a própria palavra, para servir. Vamos lá. Dentro dos 5 minutos que nos faltam, vamos lá, mais um slide por favor, para a gente fechar a lição. Marcos mostra a atitude de Jesus que tira a imagem de um Deus inatingível, vingativo e punitivo, como mestre e guardião da lei, porque os fariseus e os essênios esperavam. É por isso que tudo que Jesus fazia, parecia que era um confronto, mas não era.
Enquanto os judeus estavam literalmente apegados à letra, às normas, Jesus se apegava à necessidade das pessoas, sem ferir a letra, sem ferir as normas. Ele cumpre a lei, mas ele mostra o outro lado de Deus para o homem. Próxima tela, por favor, para a gente encerrar. Marcos vê em Jesus um Deus que não explora as pessoas, nem domina, diferente dos deuses então venerados, mas que veio para servi-las. Próxima tela. Última tela, 3.3. Quem é Jesus? É a pergunta. Quem é Jesus? Que homem é esse? Que ser é esse? O Evangelho escrito por Marcos insere a pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro se levanta e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, foram 4 lições falando de Jesus, todas com argumentos para provar quem é Jesus. E essa especial com o testemunho dos evangelhos. Vamos então à última tela lá, por favor, para a gente encerrar aqui dentro do tempo. A questão proposta não tem única resposta. Até hoje as pessoas continuam tentando responder quem é Jesus. Personagem original não tem êmulo em nenhuma literatura. Personagem perfeito, nunca peca, nunca erra. Personagem de caráter perfeito, nunca sofre alteração. Próximo slide. Personagem de caráter singular, virtude sem precedentes. Personagem de caráter universal, nele nada há de local ou temporário. Jesus é narrado de forma tão clara que possui sinais inequívocos de realidade. Não tem como alguém ter inventado um homem igual a Jesus. Não tem como, não tem como. Ser único, impecável. Conclusão, vamos lá, por favor. Próxima tela. As narrativas do Novo Testamento sobre Jesus estão além da capacidade que o homem tem de inventar. Não consegue, até hoje na história, descrever um ser como Jesus. Última tela, por favor, para a gente fechar. Todos os esforços para dar à história de Jesus o caráter de mito têm se esboroado contra a poderosa realidade do seu caráter, da sua influência por aproximadamente 2000 anos. Para encerrar, eu gostaria que vocês colocassem em pé, por favor. Perguntaram a Napoleão Bonaparte, lá, muito antes de 2000. Napoleão, quem é Jesus para você? Um grande general, ele disse: olha, vocês falam muito em Carlos Magno, vocês falam muito nos Césares, nos imperadores romanos, que conquistaram os seus impérios derramando sangue na força da espada. Mas esses imperadores morreram, e onde estão os seus reinos? Este homem, chamado Jesus, nunca empunhou uma espada, e ele está morto, humanamente falando. Mas até hoje, por mais de 1000 anos, milhões de pessoas em todo o mundo dariam a vida por ele. Que homem é esse? É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, irmãos, pela presença. Estamos dentro do tempo. Muito obrigado, Bispo Aídes, pela oportunidade. Itamar, pelo convite. E eu espero que vocês tenham aprendido. E rapidamente, só falando do livro, esse livro ele acompanha a revista. Por quê? Porque a revista ela só tem 3 páginas. E a ideia é essa mesmo. Não estou criticando, pelo contrário. É um desafio você falar de apologética em 3 páginas. Porém, se for escrever mais, vira um outro livro. E a ideia é o esboço. Porém, esse livro ele traz muitos outros argumentos. Esse livro, se você olhar na contracapa da revista, ele foi editado também pela Betel. Ciência e Fé Cristã. Qual a importância dele? A ciência vai te dizer como o homem nasce, mas só a Bíblia vai dizer por que o homem nasce. A ciência vai te dizer como o homem morre, mas só a Bíblia vai te ensinar por que o homem morre. Esse livro vai te ajudar muito. Eu tenho certeza de estar ali na saída, R$20. Se você tiver o dinheiro bem, se não tiver, até a maquininha que você pode passar. Amém? Obrigado.